Bom dia, pessoal. Vamos continuando então com as dicas da Sula. Espero que vocês estejam gostando. Hoje eu vou falar, continuo ainda na parte da distribuição dos processos. E outro processo que infelizmente dá muita zica, dá muito problema na hora da distribuição é o cumprimento de sentença. Por que isso? Porque o CPC ele não deixou muito claro como é que seria a distribuição do cumprimento de sentença. Na realidade, pelo CPC, fica muito parecendo que o cumprimento de sentença é uma continuação do processo que pode ser feita nos mesmos autos onde foram fixados os alimentos ou as visitas que você está querendo executar. E na realidade não. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, no SAGE, foi criado uma forma de tramitação como incidente processual. Não é exatamente um novo processo, mas é um incidente processual, é uma continuação do processo, mas em autos apartados. Para vocês entenderem como é que isso funciona dentro do SAGE, qual é a ideia, quem trabalhou com os processos físicos vai lembrar do agravo de instrumento, da impugnação à justiça gratuita, da impugnação ao valor da causa. Todos esses antigamente eram incidentes que eram criados. Na realidade, o advogado peticionava e o escrevente criava esse incidente processual que iria ter o mesmo número do processo principal na época dos processos físicos, né? E nós colocávamos ou um número 1, 2, 3, né, para seguir a sequência dos incidentes, ou uma letra ABC. Cada cartório trabalhava de uma forma. Esses incidentes eles tinham que ser instruídos com algumas peças necessárias, mas normalmente eles corriam apensados nos autos principais, porém de forma independente. Muitas vezes os autos principais ficavam suspensos aguardando a finalização desses incidentes, porque ia modificar alguma decisão nos autos principais. Hoje em dia não, o cumprimento de sentença apenas, né, os incidentes de impugnação à justiça gratuita ao valor da causa e o agravo de instrumento, todos entram no processo como se fosse uma peça processual. Não é mais necessário fazer um incidente processual para isso. Mas o cumprimento de sentença ficou, então, como incidente processual, da mesma forma como eram esses incidentes que eu acabei de falar para vocês. Outra coisa, o incidente de cumprimento de sentença ele tem uma distribuição muito específica, muito diferente. Ele vai ser distribuído como petição intermediária. Então, vocês vão acessar o ESAGE e vão entrar na petição intermediária de primeiro grau. A categoria que vocês vão colocar é execução de sentença. E aí vocês vão selecionar a classe. Se for cumprimento de sentença, vocês vão usar a classe 156, cumprimento de sentença. Se for cumprimento provisório de decisão que fixou alimentos ou que fixou visitas, aí vocês vão colocar 157, cumprimento provisório de sentença. Dessa forma, o cumprimento de sentença ele vai ficar como um incidente processual vinculado ao processo principal e será distribuído mesmo que o processo principal seja processo físico. Na tela do SAGE vai constar o número do processo físico e abaixo na fila vai aparecer esse incidente processual. Obviamente, a gente não vai conseguir visualizar no digital o processo físico, mas vai estar lá o número do processo físico e a dependência do cumprimento de sentença. Então, é dessa forma que se distribui agora o cumprimento de sentença, tá? Prestando atenção com relação ao título executivo, se for de outra comarca e a parte for menor e a parte mudou de endereço, ou até se cumprimento de visitas, cumprimento de alimentos, né? Se o menor mudou de endereço e o título judicial ficou na outra comarca, lembrando que não é necessário distribuir o cumprimento de sentença por dependência ao título judicial da outra comarca. Pode-se iniciar um cumprimento de sentença autônomo na comarca onde a criança vive agora, mora agora, tá?
Outra coisa que a gente nota muito que está acontecendo, e também por causa do CPC. O CPC coloca que é possível distribuir conjuntamente o cumprimento de sentença para o rito de prisão e para o rito de penhora no mesmo processo, no mesmo incidente. Só que isso causa uma confusão enorme, porque imagina que está correndo o rito da penhora e rito da prisão, duas planilhas diversas. E o executado é citado, a gente não sabe exatamente se ele pagar, se ele está pagando o rito da prisão ou o rito da penhora. E aí fica muito complicado deferir a penhora de bens ou a prisão do executado se a gente não sabe exatamente o que é que ele pagou, se ele está pagando o débito futuro ou o débito presente. Isso causa uma confusão muito grande e se for decretada a prisão, com certeza ele vai conseguir um habeas corpus para ser solto. E se for decretada a penhora de bens, de valores, ele vai conseguir, através de agravo de instrumento, suspender essa penhora. Por quê? Porque há confusão dos ritos processuais e dos valores que estão sendo pagos. Então, a gente pede para que não seja feito dessa forma, justamente para evitar esse tipo de confusão, tá? Então, sob o rito da prisão, vocês vão distribuir pelo artigo 528 o caput e o parágrafo 7º do CPC, que são as 3 parcelas anteriores à distribuição da demanda e, obviamente, a parcela da distribuição e as subsequentes, as que se vencerem no decurso do processo, como, por exemplo, se o cumprimento de sentença foi distribuído agora em maio, vocês vão colocar as parcelas de fevereiro, março, abril e maio, que é a parcela já da distribuição da demanda, e as próximas atualizando sempre. Procurem sempre que vocês forem pedir qualquer coisa no cumprimento de sentença, atualizar o débito, porque senão o juiz vai ter que pedir para vocês atualizarem o débito e o processo vai ficar rodando e não vai para a decisão do que vocês pediram. Outra coisa, o rito da penhora é o 523, é débito pretérito. Rito da penhora é uma planilha fechada, de 2019 a 2020, todas as parcelas, ou algumas parcelas, ou 3, 4 parcelas, mas de parcelas anteriores a essas 3 da distribuição da demanda, tá? Então, todo o débito pretérito vai ser pelo 523, que é o rito da penhora. E essas parcelas, você não pode somar as parcelas que se vencerem. As que se vencerem durante o processo tem que ser em processo autônomo, incidente processual autônomo, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo as minhas explicações. Eu gostaria muito que vocês colocassem perguntas, tá? Eu tô vendo que o pessoal tá se inscrevendo, legal, dando joinha, tô adorando isso. Mas, por favor, coloquem perguntas, porque eu estou expondo aqui sobre o meu ponto de vista, sob o ângulo do cartorário, da pessoa que está lá recebendo o processo no cartório. Mas vocês que estão distribuindo, por favor, coloquem as dúvidas de vocês aqui embaixo, que é para eu poder ter uma ideia do que mais eu preciso falar, tá? Compartilhem essas dicas que eu estou dando, tá? Para que meu canal cresça um pouquinho e eu consiga ajudar mais pessoas, tá? Grande beijo para todos vocês e obrigado por participar de mais esse Dica da Sula, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau.